Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre os fundamentos para uma UTI eficiente. Hoje vamos falar sobre o fundamento número 3, que é a conscientização situacional. Meu nome é Daniel Garros, eu sou intensivista pediátrico da UTI do Stollery Children's Hospital na Universidade de Alberta, em Edmonton, no Canadá. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui hoje para discutir esse importante tema dentro da nossa série do Clube da UTI. Os objetivos de hoje seriam rever princípios de qualidade e cuidado e introduzir um elemento novo, eventos graves de segurança. E para então prevenir esses eventos graves de segurança, nós vamos elaborar um pouco o que seria a conscientização situacional. Essa pode ser feita em geral na UTI e também nas enfermarias do hospital, na beira do leito. Vamos falar o que é o huddle, como aplicar esse conceito, alguns resultados e elementos práticos de conscientização situacional. E aí o que eu digo, aqui que mora o perigo. Então, este vídeo está dentro da série dos 10 mandamentos para a qualidade e eficiência em uma UTI, que além de melhorar a qualidade e eficiência, vai diminuir a mortalidade. Nós sabemos que existem medidas muito práticas e muito eficientes, evidência do tipo 1A, que podem fazer essa redução de morbidade e mortalidade. Alguns deles já conversamos e nesta série estamos falando de vários aspectos. Por exemplo, a reconciliação da medicação, a presença do farmacêutico na visita diária, as bombas de infusão com alertas próprios e tendo uma biblioteca, uma library de drogas com as doses e com os limites que devem ser colocados nas bombas e fora disso ela não funciona. A prescrição padronizada, o intervalo de doses personalizado com alertas, por exemplo, quando se usa vancomicina, aparece a creatinina do paciente no screen. A passagem de plantão com a checagem das medicações, a enfermagem checando quando recebe o paciente, indo até as bombas de infusão e checando as medicações e verificando contra a prescrição. Todos esses fatores são fatores que levam a uma diminuição de morbidade e mortalidade, como está ilustrado nesse trabalho do Solutions for Patient Safety, da qual o nosso hospital faz parte. Todas essas medidas diminuindo gradativamente, como se pode ver nesse gráfico, à medida que as medidas forem implementadas, a diminuição dos efeitos adversos para o hospital de referência, 72% de redução de efeitos adversos quando se introduziram essas medidas uma após a outra. Então, relembrando do que nós estamos falando de princípios de qualidade e segurança que fazem a diferença na sua UTI. Fator humano, são esses fatores relacionados à nossa prática diária. A cabine estéril, que é a atenção total dedicada à tarefa nos momentos críticos na UTI, então não há distração. O preparo da equipe e a participação de todos, isso quer dizer não existe hierarquias, o ego ficou em casa. Eventos graves de segurança, nós vamos falar daqui a pouco, e então a conscientização situacional, ou então, como se chama em inglês, Situation Awareness. E então, também falaremos do huddle, que no português traduziria-se como amontoado de gente. Vamos ver. Então, como falei, são aspectos humanos associados a aspectos técnicos que nós temos para melhorar a eficiência da nossa UTI. Então, algumas estratégias complementares que nós usamos. Por exemplo, infecção de catéter central, como prevenir? Como prevenir paradas fora da UTI, com um time de resposta rápida?
que nós também estabelecemos já há muitos anos no nosso hospital. Como prevenir a infecção da ferida cirúrgica, a lavagem das mãos e por aí vai. Tudo isso está dentro de uma cultura de segurança, uma cultura de práticas que essas coisas estão entremeadas. Então, o importante conceito são os desvios dos padrões de desempenho geralmente aceitos, o standard que a gente tem, que seriam os gaps, né? As falhas. Essas falhas podem ser colocadas de uma maneira ilustrada de uma maneira prática, como se fosse uma pirâmide. Então, embaixo da pirâmide estão os eventos de segurança que são quase um acidente. Ela não atinge o paciente, o erro é detectado por uma barreira simples de detecção ou por acaso, né? O segundo nível é o evento de segurança precursor. Atinge o paciente, mas resulta em um dano mínimo ou nenhum dano detectável ao paciente. E o terceiro, para cada 1000 dos near misses, né, o quase evento, é um evento de segurança sério, que atinge o paciente e resulta em dano moderado, dano grave ou até a morte do paciente. Então, a gente tem milhares de problemas que se pode ver e detectar antes que aconteçam, e a gente não dá bola para isso. É como se estivéssemos na nossa vida de motorista, uma vez lá que outra, passando num sinal vermelho. Algumas vezes não acontece nada, outras vezes nós chegamos a um ponto de até bater o carro no para-choque do vizinho da frente, porque estávamos distraídos olhando para o celular. É um evento de segurança precursor. A próxima vez pode haver uma tragédia grande. Então, assim funciona nessa área. Então, nós temos que ter muito cuidado que prestar atenção nos eventos precursores para evitar que haja um evento mais sério. O que são eventos graves de segurança? São desvios do padrão de cuidado que a gente considera como estándar, e eles podem resultar em um dano severo ao paciente, levando então a um evento grave de segurança, de quebra de segurança. E o dano grave ao paciente é a morte, ou a perda permanente ou temporária de função ou lesão. Então, exemplos de eventos graves de segurança seriam, por exemplo, uma reação transfusional, sangue errado, o evento por uma medicação que foi dada de uma via errada, uma dose errada, um diagnóstico errôneo, a infecção hospitalar, um erro no tratamento, a demora no tratamento ser estabelecido, por exemplo, passar mais de 1 hora sem começar um antibiótico numa criança que está em sepsis aumenta em 9% a cada hora que passa a mortalidade, cirurgia ou procedimento no local, no lado errado, e queda, por exemplo, com ferimentos graves. São todos conhecidos padrões de cuidados que são quebrados e que resultam em dano severo, moderado, severo ou até morte ao paciente. Por isso, a gente tem que ter um sistema de reporte e aprendizado, que se chama SRL. No nosso serviço, nós temos, chama em inglês RLS, e está em todos os computadores do hospital. Então, quando a gente detecta que alguma coisa quase aconteceu, ou então aconteceu, a gente pode anonimamente, ou então colocando o nosso nome, tanto faz, nesse sistema de reporte, que então vai ser computado e ao final do mês, do trimestre, esses eventos todos são classificados e são mandados de volta para o departamento para que se tome alguma medida. Por exemplo, nesse caso, usei um antigo aqui, que nós separamos em eventos ligados à medicação, né? Então, a dose errada ou a concentração errada do medicamento foi quase que a metade dos eventos. A droga errada não foi dado quando foi indicado, e assim por diante. Então, a gente pode estudar, estabelecer um grupo de trabalho e resolver o problema. E agora, o que essa turma toda na minha UTI está fazendo parado aqui, olhando um para os outros e esperando, parece, por alguma coisa? Esse é o nosso famoso huddle. O huddle que acontece 2 vezes por dia. Amanhã às 8 horas, por 10 a 15 minutos, e de noite também, após o novo turno que entrou,
primeira coisa, às 8 horas da manhã, o pessoal que não está diretamente envolvido com o paciente, que são a chefia, os plantonistas, o terapeuta respiratório, o pessoal do time de parada e o time de resposta rápida, todos eles estão aqui em volta da mesa fazendo o que se chama de huddle. Então, isso é o que se faz em termos de consciência da situação. Esse é o huddle geral de manhã. Então a gente é bem específico, a gente pergunta coisas relevantes, tem um roteiro. Quem é que vai ter alta hoje? Quais são as altas previstas? Quantos casos cirúrgicos teremos na UTI chegando hoje? Ou algum caso de transporte que foi colocado, foi encaminhado durante a noite, que está chegando agora durante o dia? Temos pessoal adequado para todos os leitos? Temos que dobrar o cuidado em algum leito, 2-1. Qual é o paciente mais grave hoje da UTI? Por quê? Existe algum perigo para os funcionários trabalhando hoje aqui? E revisamos agora quem é o time de parada e quais os papéis de cada um. Quem é o líder, quem fica fora, quem controla os aparatos de segurança, máscara e tudo mais. Então, tudo isso é revisado nesse huddle. E aí se escolhe o paciente mais grave do dia, existem critérios que estabelecem para isso, mas você pode empiricamente escolher. E nesse paciente mais grave, se vai fazer um pequeno huddle na beira do leito, é o segundo huddle, que é o huddle mais específico, com o time que vai responder a alguma intercorrência esperada para aquele paciente. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Então, essa situational awareness, ou então a conscientização situacional à beira do leito, essa segunda parte, ela faz o seguinte: quais são os objetivos de hoje para esse paciente? Esse paciente nós vamos tentar achar um balanço negativo e nós vamos preparar para estubar. Vamos testar se está pronto para estubar essa noite e aí ou não. E aí isso pode ser feito no round, não tem problema, mas antes do round, quando está se fazendo o huddle do paciente mais doente da unidade, se pode fazer isso na porta do quarto, chamando a enfermeira que está cuidando desse paciente, enquanto que uma outra pode olhar o paciente, e vai se perguntar qual é o pior cenário aqui hoje, onde que mora o perigo. Esse paciente, por exemplo, tem hipertensão pulmonar, então o que vai acontecer? Ele está entubado? O que pode desencadear uma crise de hipertensão pulmonar? O que nós vamos fazer para prevenir? Como podemos fazer? O que podemos fazer se a crise de hipertensão pulmonar se estabelecer? Que medidas você vai fazer? Quem você vai chamar? Qual é a sequência de eventos? E por último, também informar a família. Ela sabe o que está se passando com esse paciente, ela pode nos ajudar conhecendo a criança. Então, esse huddle é feito rapidamente, em menos de 5, 7 minutos, como segundo ponto, depois daquele huddle geral que nós tivemos sobre toda a unidade. Será que isso funciona? Esse é um trabalho publicado em 2022 no Pediatric Critical Care, do grupo de Cincinnati, do Vinay Nadkarni, e eles fizeram exatamente isso. Eles queriam diminuir as paradas cardíacas em 25% num período de 2 anos, de 3,1 eventos de parada para cada 1.000 dias de paciente para 2,3 eventos tipo parada cardíaca para cada 1.000 dias, numa população admitida na UTI entre fevereiro 17 a dezembro 2020. E aí são os drivers, as motivações para se fazer isso, né? Então nós vamos fazer o engajamento do staff, nós vamos tentar reportar acuradamente cada evento, nós vamos agir
para entender o plano que vai mitigar, vai diminuir o risco de cada evento, e vamos também fazer uma identificação precoce, tentar identificar os pacientes de risco, e aí então eles estabeleceram as intervenções que eles teriam que fazer para conseguir isso. E realmente deu certo. Tiveram uma 52% de redução sustentada, não só redução inicial, nos eventos de parada durante 18 meses. As mortes caíram de 6,6 para 3,6 mortes para cada 1.000 pacientes dia, quer dizer, 38 mortes foram prevenidas durante o período de intervenção e de sustentação. Então, esse huddle funciona. O que eles fizeram, Tchê? Eles fizeram o uso de uma lista de verificação de indicadores clínicos de alto risco, como eu falei, um paciente com hipertensão pulmonar, um paciente com hipoplasia do ventrículo esquerdo, um paciente com uma cirurgia de, por exemplo, de Jatene. Quais são os indicadores clínicos de risco desse paciente? Eles usaram métricas de um processo e métricas de balanceamento. Então, as métricas do processo foram a porcentagem de eventos de deterioração clínica previstos, que eles podiam prever, que poderia acontecer, aumentou de 40% para 67%. E o número de pacientes, a percentagem de pacientes de alto risco em que houve a consciência da situação. Então, eles entrevistaram as pessoas periodicamente, sem elas saberem, dentro da unidade, você está consciente sobre aquele paciente lá do leito 2, o que está acontecendo e quais seriam os riscos, o que pode acontecer com esse paciente. Essa consciência aumentou de 43% para 71% com os plantonistas, com a enfermagem e com os terapeutas respiratórios. E as métricas de balanceamento sobre isso, o que poderia dar errado versus o que poderia dar positivo, seria o tempo gasto na reunião. Será que vai aumentar muito essa reunião diária de segurança, esse huddle? Será que aumenta muito e perderemos tempo? Houve uma mediana de 0,4 minutos a mais pelo paciente, entre 0,3 a 0,5. Então, realmente não aumentou muito o cuidado do paciente se for baseado só no round que teria esse paciente normalmente. E um número necessário para alertar seria 1 para cada 16. Então, uma morte prevenida para cada 16 casos de alerta criado. Então, realmente, essas métricas mostram que o que eles fizeram funciona. E nesse gráfico você pode ver como os eventos foram diminuindo à medida em que foram implementadas vários elementos desta prática, desde o huddle na beira do leito até a colocação de um posterzinho na porta do quarto do paciente com esses fatores de risco. Prestaremos atenção nisso hoje. E aí estão os fatores. E além disso, também fizeram o que eles chamam de puddles. Não só fizeram aquele huddle naquele paciente mais grave, mas em cada alcova da UTI, onde tem 3 ou 4 pacientes, o pessoal se reunia uma vez por dia, e se ainda se reúne, e discutem os 3 casos ao redor deles e perguntando para si mesmos, sem interferência da chefia da enfermagem, sem interferência do médico plantonista, só os enfermeiros mesmo e os terapeutas respiratórios, eles faziam o risco para aquele grupinho de pacientes dele, perto deles, e com isso tudo diminuiu a incidência de eventos adversos. E não só isso, vejam só como que melhorou a performance do grupo em termos de prevenção de acidente à medida que eles foram estabelecendo essas medidas feitas dentro do projeto. Um outro estudo também de Cincinnati nas enfermarias mostrou que se pode prevenir até admissões na UTI. Então, eventos de segurança que previne a transferência da UTI. Eles olharam todos os pacientes durante um período que tiveram que ser transferidos na UTI e que precisaram inotrópico imediatamente, mais de 30 ml por quilo de líquido, e também o paciente que foi entubado. E então esses pacientes, eles verificaram que existiam 5 fatores de risco que foram associados a esse evento de ter que transferir o paciente imediatamente para a UTI. E esses 5 fatores foram a preocupação da família. Então a família está preocupada, chamou a atenção, meu menino não
está bem, terapias de alto risco que esse paciente tinha, algum tipo de tratamento de alto risco, a presença de uma pontuação elevada nos scores, tem vários scores que se pode usar na enfermaria, um deles é o que foi criado aqui no Canadá pela equipe do Dr. Parchuran em Toronto, que é o score PIWS, né, score de alerta precoce, que alguns serviços no Brasil usam, a intuição do observador, aquele sentimento, eu tenho um instinto que esse paciente não está bem. Isso é importante. E a preocupação com a comunicação, se havia alguma coisa relacionada a problema de comunicação entre a equipe em relação a esse paciente. Esses foram os fatores de risco. Eles estabeleceram esse projeto, verificaram essas coisas, estudaram e foram melhorar o sistema para que esses eventos diminuíssem. E o resultado? 4,4 eventos para 2,4 eventos no período, e houve também mais dias entre eventos levando os pacientes para a UTI. Então, o que eles discutiram nesse trabalho publicado no Pediatrics 2021, que eles viram que existia a prevenção consiste daquele sistema de intuição, do sistema de score, dos sinais vitais, o exame físico e aquela sensação, aquele sentimento ruim que esse paciente vai piorar. Então, esses são os fatores preditivos. E depois, então, eles fazem com que esse chame o time de resposta rápida, mesmo para prevenir até a parada. Levantar o cuidado do paciente, sair do cuidado 3 para 1, 2 para 1, para 1 para 1, envolver a liderança da unidade e manejar o paciente de acordo com um protocolo. Com tudo isso, eles diminuíram esses eventos pela metade. E o que é importante aqui nessa consciência situacional é que exista um modelo mental que todos nós juntos, trabalhando na UTI, teremos. Então, você observa o que você vê, né? See what you see, sabe a situação corrente clínica do paciente e concorda que está meio que perigosa a situação, a incerteza, saber o que fazer e ter os recursos para fazer o que tem que fazer, né? Saber que qual o paciente que vai te preocupar e entender o plano de contingência para esse paciente, saber quando e para quem e como escalonar o cuidado, ter discutido o diagnóstico diferencial desse paciente, incluindo sepsis, que é às vezes uma coisa pouco reconhecida. Esse paciente está em sepsis evidenciada por padrões clínicos e laboratoriais, e procurar ideias, levantar questões, levantar preocupações. Então, esse é um modelo mental que todos podem ter na cabeça, no coração, e aí comunicar esse modelo mental. Eu estou preocupado com esse paciente. Esse paciente me preocupa por isso, por isso e por isso. Então, vamos fazer um huddle ao redor desse paciente hoje. Esse paciente merece atenção maior. Então, num trabalho publicado no JAMA 2013, eles identificaram proativamente o risco do paciente e reduziram esse risco. Como? Eles faziam reuniões baseadas na unidade 3 vezes por dia, como eu falei, aqueles huddle de manhã nós fazemos 2 vezes, eles faziam 3 vezes. Para quê? Para garantir que os riscos de cada paciente grave fossem determinados e tratados. E aí estabeleceram mais tarde um plano bem robusto e explícito para os pacientes de risco que foi desenvolvido naquela hora na beira do leito e divulgado para todo o grupo que estava trabalhando com os pacientes mais graves na UTI naquele dia, para eles saberem. E eles fizeram então a prevenção dos eventos. Esse agora é um outro trabalho publicado no JAMA ano passado, em 2022, JAMA Pediatrics, a prevenção de parada cardíaca em hospitais cardíacos. E esse é um programa com 31 hospitais que fazem parte do PC4, com 15 UTIs cardiológicas que implementaram o programa chamado Centros CAP, e outros hospitais, mais ou menos o mesmo número, que não implementaram o programa. E eles então observaram que naqueles serviços que implementaram o programa, houve 30% de redução relativa em taxas agregadas de parada cardiorrespiratória. Então, a taxa de incidência mental de parada
cardiorrespiratória intra-hospitalar, ajustada para o risco do paciente, comparando riscos iguais, caiu de 3,7% para 2,6% para todas as admissões em hospitais do CAP, desse grupo que implementou, mas não nos hospitais de controle. E o que é esse feixe? Então, esse feixe de cuidados que nós já vamos demonstrar para vocês aqui agora, fez com que houve essa redução imediata em número de paradas cardíacas, como se pode ver, dentro dos meses de estudo. E o hospital de controle continuou com o mesmo parâmetro, o mesmo tipo de número de paradas e o mesmo intervalo entre elas, praticamente, não aconteceu nada diferente. Então, esses elementos do pacote, do bundle que se chama, fizeram com que houvesse uma redução de 11 paradas cardíacas por mês para todos esses hospitais, 15 hospitais, no período de intervenção. Esse slide está mostrando todos os elementos do pacote, do bundle que eles usaram, e eu vou destacar alguns deles agora. Então, o primeiro é o encontro de segurança que nós estamos falando, esse huddle. É uma reunião única, não é a visita no rotineira do paciente. Essa reunião única, de curta duração na beira do leito, ela faz com que se desenvolva um modelo mental entre todos os membros da equipe, reconhecimento ou prevenção de deterioração precoce e concordância com os planos para reverter ou resgatar o paciente. Então se estabelece esse plano, se discute as etiologias mais prováveis de uma parada, o que pode levar à parada nesse paciente, e os planos de mitigação e resgate para esse. Quem que está estabelecendo esse plano? A enfermeira da cabeceira, da beira do leito, o líder de enfermagem, o chefe, o gerente da unidade, o médico plantonista, o assistente, e o time de parada, o residente, o enfermeiro, o terapeuta respiratório. Esses estão ali na beira do leito. O restante do pessoal está trabalhando na unidade, nas suas áreas. E a conclusão, o plano de mitigação deve ser afixado na parede do paciente, no quarto, ali na parede, e deve ocorrer 2 vezes ao dia. Então esse é o primeiro elemento do bundle, o encontro de segurança, o huddle. O segundo é a discussão dos sinais vitais. Então, um modelo mental comum. Quais são as metas e sinais vitais para esse paciente? Esse paciente tem que manter uma pressão sistólica entre isso e isso, uma pressão diastólica entre isso e isso, e a MAP vai ser entre essa e essa. E a definição de mudanças de sinais devem ser os que vão alertar para a deterioração precoce. Então, se baixar a frequência cardíaca de tanto, nos chama. Se aumentar para tanto, nos chama. Parâmetros de alarme são discutidos e estabelecidos. Não adianta deixar os alarmes gritando em toda a UTI quando você entra e ninguém dá bola. Esses parâmetros são discutidos e são estabelecidos no monitor e esses alarmes serão respeitados. Isso é postado no quarto e programado no monitor. E as mudanças de parâmetros só serão feitas se houver uma reavaliação do médico na beira do leito. Então, isso pode ocorrer durante a reunião de segurança, aquele huddle do CAP, né, como aconteceu, ou então pode acontecer durante o round, essa discussão dos sinais vitais. O terceiro ponto é a discussão de pré-sedação. Isso é muito importante em paciente cardíaco. Pacientes com fisiologias tênues, eles têm um risco de colapso hemodinâmico rápido e iminente, né? Isso pode ser relacionado à agitação ou à dor, ou algum procedimento que vai ser feito. Então, durante o round se discute qual é o plano para uso de pré-sedação para os estímulos nociceptivos, por exemplo, aspiração do tubo, punção venosa, né? Então, isso ocorre durante a redução de segurança do CAP, então dentro daquele huddle, naquele paciente específico na beira do leito, não precisa ser no round, pode ser naquele huddle ou pode ser durante o round. E a decisão baseada na discussão e não na solicitação do agente. Por exemplo, estou precisando de um midazolam, pode me trazer aqui? Não, não. Isso vai ser feito, mas antes já foi discutido por que do midazolam, qual é a situação que vai ser usado, é o midazolam a droga mais própria? Será que não seria ketamina? Será que não seria fentanil? Será que não seria uma outra droga? Então, essa discussão de pré-sedação é fundamental nos pacientes de fisiologia mais tênue.
E a outra é a medicação de emergência. A hipotensão precede muitos episódios de parada cardíaca. Então, a epinefrina em dose rápida pode resgatar o paciente antes da parada. A gente tem o que se chama de mini bolos. Mini bolos é uma dose não de parada, mas uma dose diluída, de 1:9 a diluição, em que você pode ter sempre à beira do leito nesses pacientes mais graves, e quando a pressão começa a cair, você pode administrar uma pequena dose de mini bolos para levantar a pressão arterial até que se saiba o que está se fazendo e se chame e tenha mais recursos para atendimento. Então, uma dose pronta de epinefrina disponível e preparada à beira do leito para administração rápida. A concentração e a dose devem ser determinadas pelos hospitais individualmente, né? Então eles fizeram isso como parte do sistema CAP deles, desse feixe de pacote para cada hospital decidiu qual era a dose para fazer, nós usamos, como eu disse, 1:9, e a maioria dos centros usou uma diluição de 1:10, que é essa que eu estou falando, 1:10, 1:9, em dose de emergência, e sempre, isso é muito importante, ter uma carga volumétrica pronta. Paciente grave de UTI tem 3 ou 4 seringas de 60 ml de soro fisiológico, ou de plasma light, ou de ringer, parados na beira do leito num baldezinho. Esse paciente que chegou do pós-operatório, esse paciente que tem crises de hipertensão arterial, esse paciente que está em sepsis, esse paciente tem esse baldezinho com 3 ou 4 seringas de 60 ml cheias de soro, fechadinho, com a etiqueta dizendo soro fisiológico do lado do leito, para que quando houver uma queda de pressão arterial, ninguém está precisando sacar e puxar do volume, a carga volumétrica de um pacote de soro. E por último, a revisão das paradas. Quando houver a parada, então se identifica as etiologias modificáveis, né, da parada intra-hospitalar, que seriam evitáveis, direciona os esforços de melhoria para intervenções relacionadas. Então, cada parada cardíaca deve ser revisada dentro de 2 semanas do evento. Não adianta revisar 6 meses depois que ninguém se lembra mais nada. E o que fazer com os resultados? Se usa como aprendizado e oportunidades de melhora. Não existe crítica, não existe a perseguição da pessoa que você não fez isso, você deixou de fazer aquilo. Não, é o sistema. A cultura exige que a visão seja o sistema permitiu que isso acontecesse. Então, o que nós vamos fazer agora? O que nós aprendemos e quais são as oportunidades para melhora? E essas oportunidades e o aprendizado são divulgados para a equipe toda, incluindo os principais elementos para a prevenção de parada que pode ser feita nessa criança. Então, por exemplo, uma criança com hipertensão pulmonar que estava estubada, ficou agitada durante uma ecografia. E ela ficou agitada e o ecografista continuou fazendo o exame. O pessoal deu um Tilenol simplesmente, não fez mais nada. A criança, então, faz uma crise de hipertensão pulmonar, entra em parada cardíaca. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós vamos ter que, nesses casos, parar tudo, fazer uma sedação para a criança, tornar a criança, deixá-la bem calma, e aí então continuar a ecografia. Então, por exemplo, esse tipo de coisa se faz, se divulga e se implementa em 48 horas após se discutiu esse evento, ou então após o evento. E é toda a equipe da UTI, todos os membros estão envolvidos com seus representantes. Não precisa todo mundo estar lá, mas representantes de cada área devem estar envolvidos nessas discussões. Então, isso faz parte desse cuidado, né? Como eu disse, qual é a diferença aqui dessas 2 UTIs? Uma é que em cada beira do leito existe alguém vigiando o paciente, observando essas coisas para que possa haver um relato específico do que aconteceu. E além de tudo, você vai ver que o paciente tem muito menos efeitos adversos, ao contrário, numa UTI onde ninguém está à beira do leito vigiando o paciente. E toda vez que acontece um evento adverso, como nesse caso aqui é um outro estudo mostrando sobre extubação não planejada, de novo, qual é o objetivo nosso? Quais são os principais motivos para a gente fazer, quais são
os drivers, né, que a gente vai usar para fazer a modificação e quais são as intervenções. E depois de cada extubação não planejada, se faz um questionário e aí se avalia quais são os fatores que possivelmente contribuíram para essa extubação não planejada, e você vai ver então que cada fator é marcado, e com isso, depois de 6 meses, se pode juntar todos os casos e ver o problema está, por exemplo, no tipo de, ou na frequência que nós estamos fazendo a segurança do tubo, por exemplo, o tipo de tape que nós estamos usando, ou então faltou sedação, ou então não estamos usando nenhum score para saber conforme essa criança deve ser mantida na beira do leito mais sedada ou não. Então se pode prevenir, mas primeiro tem que estudar o que está se passando, para então depois tomar as medidas preventivas, não sair da cabeça de uma pessoa que é isso que tem que ser feito e acabou, é isso que eu penso. Então, concluindo, princípios de qualidade que se aplicam na UTI, muitas vezes sem a gente saber que são princípios de qualidade, é o que nós estamos falando. O fator humano é o preparo da equipe para tudo isso, associado a fatores técnicos com medidas físicas e tecnológicas, né? A conscientização situacional que nós falamos hoje vai fazer com que a gente se antecipe, que previna esses eventos. Saber onde mora o perigo em cada paciente mais grave, elegendo o paciente mais grave do dia, discutindo aquele paciente, tomando as medidas preventivas, estabelecendo claramente o que vai ser feito no caso que isso aconteça, no caso que aquilo aconteça, o que nós vamos fazer. O encontro geral, o huddle geral, no começo do dia, eu recomendo a vocês fortemente que façam. O encontro na beira de leito, então, para os pacientes mais graves, que é aquele huddle específico de 5 minutinhos, se faz uma revisão do caso e se estabelece os riscos do que vai ser feito se acontecer o caso pior, né, o cenário pior que pode acontecer para aquele paciente. Tudo isso prevenindo paradas cardíacas e deslizes na nosso standard, na nossa prática. Então, tudo isso leva ao quê? A uma UTI que é preventiva e não uma UTI reativa. É uma UTI que previne os eventos adversos e não uma UTI somente que reage depois que os eventos adversos aconteceram e você tem que resgatar o paciente da morte. Então, a UTI preventiva é o que se atinge com essa conscientização situacional, né? Então, esse é o conceito importante que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado e estou sempre à disposição para perguntas. É só entrar em contato através do meu e-mail ou através do grupo do Clube da UTI, que o CardioPad, que eles poderão entrar em contato e a gente pode fazer uma discussão maior sobre o assunto. Muito obrigado e até a próxima.